Olá, Olá. tudo bom? Conectou, enfim, minha internet tá uma lenda hoje. Acontece, a minha também não tá boa. Oi. Olá, oi, Ah, Carla. Pessoal, Boa, estão conseguindo me ouvir? sim, Oi. sim. Pois é, a minha tela trancou aqui, não sei o que está acontecendo. Tu botou Só isso. ouço o áudio, o vídeo não vejo nada. Opa, tu não estás nos vendo? Só vejo a imagem tudo congelada, só ouço a voz. Opa, e a tua imagem tá preta. Mas eu acho que ele não tá aparecendo também. Tá, a eu imagem. vou me logar de novo, então. eu Tá, acho eu que já estamos logar. de quórum completo, né? Deixa eu ver. Tá, então vamos lá. Estamos com 12? Olá, pessoal, tudo bem? Sim. Olha que Oi. beleza. Quórum completo. Que maravilha. Tá, eu só tenho que botar o Adelmo de Você volta. Então. merece uma foto. Então vai lá. Print. Print. Mas eu gosto. Vamos pegar a print. Boa, Thaís. Sim, Bom, já peguei. então assim, só começando com a nossa disciplina em si, né? Falar das mesas, Tá ótimo. das mesas digitais. Não, né? Então, assim, só situando um pouquinho, a gente colocou para vocês mais cedo, eu mandei por mensagem ali o aviso de que teria, então, umas perguntas para vocês responderem sobre o artigo que ficou da última aula. Eu ia dizer da última semana, mas foi 2 semanas atrás, né? Então, eu estou olhando aqui o formulário, tem 9 respostas, tá? E agora sumiu tudo. Tem 9 respostas. Eu não consegui ainda, obviamente, ler todas as respostas, mas assim que possível a gente vai dar uma lida e daí, se precisar, faz mais algum comentário, mais algum retorno para vocês. Então, antes da gente continuar, só uma pergunta. Vocês querem comentar alguma coisa do artigo, além do que vocês escreveram ali no formulário? Vamos fazer uma sugestão, vamos pegar assim e fazer rapidinho assim. O que o artigo... Vamos seguir as nossas perguntas, né? Pode ser. Tá. O que o artigo trouxe de novo ou consolidou do que a gente já vem conversando? Eu achei bem interessante o Canvas, o algoritmo Canvas. Eu até estava lendo e aí eu anotei no meu caderno para olhar depois. Aí eu vi que vocês postaram ele no Word, né? Eu achei muito interessante porque dá para visualizar os 4 passos ali, né? Exatamente, os pilares direitinho. Isso, fica muito prático e fácil, assim. Eu achei bem interessante. Isso foi o que mais me chamou a atenção, assim. Não, pode falar. Fala. Não, que eu adorei o Canvas, achei ele muito visual e intuitivo, assim. A gente já usou Canvas lá no trabalho, mas esse nunca tinha visto para pensamento computacional. E foi muito legal. Eu até comentei que eu acho muito possível de usar na educação básica. E eu achei muito legal também que a oficina, eles fizeram tudo bem contextualizado com a realidade dos professores. E eu acho que isso faz toda a diferença, assim, para eles compreenderem os conceitos, para assimilarem os pilares, enfim, para ter todo esse processo de aprendizagem, eu acho que foi muito bola dentro, assim. E porque teve um questionário anterior, né? Inicialmente teve um questionário. Eu acho que só o que mais eu... não, essa era outra pergunta, eu vou deixar para a próxima. Não, vamos falando. Não, pode falar sobre todas, pode falar. Sobre se eu mudaria alguma coisa, eu acho que, por exemplo, se eu fosse aplicar na minha escola, eu aplicaria com grupos misturados de professores. Porque eu acho que, como foi feita a separação, eu acho que talvez se fosse misturado, ia ter uma troca de experiências maiores, entende? É só o que eu pensei, assim. Agora vocês sabem qual é a minha resposta. Não, mas ela
mandei numa planilha, vai vir com o login de quem E vou te dizer uma coisa, sabe? Droga, vocês já sabiam. Não, aí depois ela identifica pelo ID do... E também, como eu ia dizer, como disse um colega, né? Nós estamos falando de educação. Tudo que é bom tem que ser compartilhado. Não, eu acho que só complementando o que a Fernanda falou, eu acho que a ideia de separar é pelo que a Camila disse, né? Para tentar contextualizar dentro da realidade de cada grupo que fez. Então, são propostas diferentes, eu acho que as duas são válidas. Talvez a tua ideia desse alguma coisa legal também, né? Mas o que eu estava pensando quando a Camila falou é o seguinte, quando eu li, me chamou a atenção assim, o que a gente estava falando desde o começo, que a possibilidade de aplicar em diferentes áreas. Eu acho que eles tentaram explorar isso, né? Quando eles botaram aquele exemplo ali do lixo e coisa e tal, não é uma coisa que teria que ser na aula de matemática, como a gente estava falando. Então, eu acho que deixou bem claro essa parte também, né? Abre, né, as possibilidades e depois é uma coisa fantástica que, na realidade, o que a gente está fazendo é uma organização do pensar, né? De forma sistemática, isso só ajuda. Às vezes a gente tem muita resistência, né, de falar em organizar, de ter um padrão, mas quando a gente usa essa palavra disciplina, vem toda uma carga, né, pessoal, tipo, como se fosse uma coisa ruim. Não, ter disciplina, se organizar é importante. Aliás, né, para quem tem que fazer 500 mil coisas, né, Bruno César, só se organizando, porque senão tu não sobrevive no caos, né? Quase. Eu queria comentar uma coisa depois. Fala, Bruno. Não, só ia falar, só concordei. Não, às vezes as pessoas, né, me perguntam assim, né, para mim e para todos vocês da mesa, porque eu antes, quando era possível, eu ia toda sexta-feira no cinema, um hábito que eu e meu marido temos há milênios. E as pessoas diziam, como é que tu consegue? Eu digo, não, porque a vida não é só trabalhar e eu me organizo para ir ao cinema sexta-feira e distribuo as tarefas, né? E então, como tem essa coisa, é uma questão de organização, de disciplina, tu consegue organizar. Evidente, tem tempos mais turbulentos, outros não, mas disciplina do pensar é organizar, por isso aquilo, né? Os pilares, né? Tu tem que decompor o problema, entender, sair o padrão, aí depois tu organiza o modelo e cria o algoritmo. Pronto. Feito os passos, e a gente faz isso na vida inteira, né? Aí tu começa a te dar conta que isso é importante. Certo? Tá. Clarissa, pode falar. Há uns 2 anos atrás, na minha escola, naquela semana que tem de formação, antes de começarem as aulas, a gente teve uma oficina sobre o pensamento computacional. E desde ali eu gostei muito, porque tem bastante relação com a matemática, apesar de não é exclusivo, né, do pensamento lógico, matemático. E eles fizeram, o pessoal que organizou a oficina fez uma coisa bem parecida com esse artigo que a gente leu, porque dividiram vários professores em grupos e professores obrigatoriamente tinham que estar de diferentes disciplinas. Então, eu fiquei com pessoas, eu me lembro da geografia, da história, acho que era ciências, não me lembro agora. E a gente teve que fazer exatamente o que está ali no artigo. A gente ganhou uma folha A3 com o Canvas e a gente tinha que criar um problema, enfim, discutir de algo que a gente pudesse utilizar em qualquer série da escola. Claro, qualquer série, eu digo assim, anos finais, ensino médio. E que a gente pudesse pensar sobre algum problema que os estudantes vivem, né? E eu achei interessante que vários colegas de outras áreas disseram, nossa, quando eu ouvia falar em pensamento computacional, eu achava que era uma coisa assim, da computação, ou alguma coisa da matemática, especificamente. Vários falaram que, na verdade, dá para usar no dia a dia, né? Para organizar a vida, como a prof. Lúcia estava falando agora, né? Sim, sim. Eu comentei de misturar os grupos, porque agora a Clarissa falou e até lembrei. Na minha escola, no início do ano, a gente teve oficinas de robótica. E aí foi grupos mistos, inclusive foi a coordenação que misturou.
assim, pessoal da educação infantil, com ensino fundamental 2, ensino médio e de todas as áreas. E foi bem legal, porque daí a gente via que o pessoal, por exemplo, que não era da matemática, ou não era das exatas, eles tinham medo de mexer. Eles tinham muito medo. E aí a gente falava, não, vamos tentar, porque às vezes vocês vão fazer de um jeito mais fácil do que a gente. E aí, no final daquela semana, a gente ficou a semana inteira no mesmo grupo, né? No final daquela semana, tava todo mundo fazendo todas as partes. Então, eu achei muito interessante, assim, essa troca de experiência. Os estereótipos das áreas, né? Então, né, Clarissa? Os estereótipos das áreas. O que acaba sobrecarregando o professor de matemática. Porque quando vem qualquer coisa de tecnologia, olham para os infelizes do professor de matemática, eu me incluo, né? Estão rindo aí de física. Então, das áreas exatas, tem a obrigação de saber. Então, aquele que está na área de exatas, sabe? Então, o professor de matemática não precisa de formação, o de física não precisa, porque eles sabem, né? São da área de exatas. E não tem nada a ver, gera um certo constrangimento. Eu participei de vários treinamentos em escola que numa eu notei que tinha pouco professor de matemática, né? Daí a coordenadora disse, não sei, eles não quiseram vir. Aí eu disse, ai, que pena. Depois, falando com os colegas no intervalinho, disse que eles se sentiam muito desconfortáveis, geravam expectativa que eles teriam que saber ou a melhor solução viria deles. Por isso, Fernanda, isso é importante a tua contribuição. Porque parece que a gente ganha o diploma das exatas e você ganhou o diploma e toda a sabedoria da tecnologia possível. Exatamente. Ó, toma, isso é tudo seu. Toma que o saber implícito vem todo aí. E eu que trabalho com computação, né? Eu dou aula de programação. Então, não me pergunta se a tua impressora está ruim, o que aconteceu, porque eu vou te aconselhar a chamar um técnico. Então, assim, a pessoa vem e assim, ó, e eu estudo a computação, assim como as outras áreas, mesmo a matemática, a geografia, a história, tá? Ela tem as especificidades. Então, a ciência ela tem várias sub-áreas. Eu não entendo nada de rede, nada de sistema distribuído, nada de hardware. Não adianta me perguntar que eu não sei. Então, eu sempre digo para os meus calouros, né? Teve uma turma que se formou uns 4 anos atrás, que eles fizeram uma camiseta sensacional e eu pedi uma de presente para mim. Foi a única vez que eu fui incisiva. Eu quero uma. Eles botaram... Ai. Não me pergunte se eu posso arrumar o seu computador. E esses são os estereótipos que se cria, né? Sim. E que programar é para eleitos. Né? Mas quando tu quiser uma camiseta de formatura boa, tu chama o Bruno, porque ele fez a única que eu gosto de usar é a dele. Porque porque as outras é tudo umas fórmulas assim. Não, é tipo, tu manda fazer a camiseta, a matemática, daí eles botam umas fórmulas que não tem nada a ver, assim, umas coisas que não faz sentido. E a dele... Ai, Bruno, mostra a camiseta. Ele que fez as fórmulas. Então não tem nada errado, entendeu? Ah, sim. Sim, além de tudo isso, né? Daí as fórmulas fazem sentido. Se tu sai na rua com um negócio e alguém te pergunta, tu sabe dizer o que é, né? Eu nem tenho mais a minha. Ai, que horrível. Eu tenho várias. Eu não tenho. Ela não era bonita, daí eu não tenho. Olha lá, vem o Bruno. Olha só. Coisa boa, né? Tá em casa. Olha que legal. Matemática. Eu escolhi as fórmulas das distribuições lá, da probabilidade, da geometria espacial. Aí ficou bonita essa matemática. É do nosso dia a dia mesmo. Tu viu só? Essa aí. A gente pode dividir. Mas aí
A Thaisa sabe a saga que foi formar, né? É. Não, mas a camiseta Aquele chegou ano a tempo, isso é o que importa. Chegou uns 2 dias antes, aí a gente ainda conseguiu usar. A camiseta Sim, eu tá que acho nem verba da CAPES. É, exatamente. A camiseta é que nem as verbas da CAPES. Exato. E aí exato. é bacana também, sempre chega no último momento. É. E quando a gente vai viajar, vai fazer estágio, tudo é bacana. Tu tá com a mala pronta, tá tudo pronto lá e não chega a tua passagem, que normalmente chega na véspera. Quando tu já tá assim achando que tu tendo uma parada cardíaca, que tu não vais, chega. Eu sei porque eu passei isso no mínimo umas 5 vezes. Então é bacana a camiseta, então a gente vai se vacinando. Bom, mas daí... Nem sei se essa camiseta entra agora de quarentena em casa. Ah, sim. Bom, eu não vou nem comentar, né? Vamos continuar. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu recebi de uma amiga assim, ela disse assim, ó, de 2 em 2 dias tenta usar a tua calça jeans. Daí ela disse assim, porque a gente está em casa de abrigo, de tudo, né? E ela disse assim, vou te dar uma dica, de 2 em 2 dias tenta usar a tua calça jeans. Aí ela disse, não, por que 2 em 2 dias? Não é porque é rápido a expansão. Não, se alguém precisar depois, eu já Ainda comprei uns extensores de calça, viu? Não chegou ainda. Mas se alguém precisar, depois que eu usar, eu posso emprestar, não tem problema. Sim, mas tu tem a desculpa que tu tá grávida ainda, né? Ok, mas aí depois, se alguém precisar, eu passo adiante. Bom, vamos olhar. Eu estava olhando os algoritmos, tá? Que vocês botaram. E nós temos uma tarefa, tá? E a ideia de fazer. Então, eu vou pegar, tá? Aqui, ó. Bruno César. Bruno 1, Bruno 2. O Bruno César vai ser o 1 e o Oliveira vai ser o 2, porque Bruno César, eu tenho a impressão que tu pareça a tua mãe, né, Bruno? Bruno César, vem aqui. Como é que tu quer que eu te chame? Pior que não. Pode Ela ser? nunca me chama de Bruno César. Eu tenho... Eu sabia, Capizão, estava difícil para mim. Quando eu ouvi a voz da minha mãe assim, Lúcia Maria, vem aqui. Bom, eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. E eu estava enrascada. Então, Bruno 1, Bruno 2, tá? Bom, então eu vou pegar aqui, por familiaridade, eu e o Bruno já... É a terceira vez, né, Bruno, que estamos nessa relação aqui. Vou pegar com autorização. Prof, eu acho que tu mudou. Eu parei de ouvir. O microfone, prof. É que quem está comandando sou eu. A senhora Thaisa. Não, a sala... Se ela me deixar muda, ela que é dona da sala. Não, eu não fiz nada. Muda... Eu não fiz nada, que ficou todo mundo mudo para mim. Ah, bom. Então, fica de olho. Tá, tudo bem. Aí o que aconteceu, pessoal? Como é que foi a experiência de criar o algoritmo? Tranquila? O Carlos não está muito confiante. Tudo depende do ponto de vista, né? Bom, então agora nós vamos deixar uma tarefa interessante que é vocês vão vivenciar o processo que a gente chama depuração de algoritmo. A primeira vez que a gente resolve um problema, a gente primeiro tem que entender o problema. Tem que primeiro entender o que é para fazer. Lembrando aquele esquema entrada, processamento, saída. Tá? Nós vamos botar dados, os dados vão ser processados, tem que dar uma resposta. Essa é a lógica do tripé da computação.
O pensamento computacional se apoia nesse tripé e tem as 4 fases. Decompor, reconhecer padrão, criar abstração e formalizar no algoritmo. Tá? Desculpa, então, deixa eu só fazer um parênteses. Fala. Essas fases e também era um pouco do que a gente queria discutir na última questão do artigo ali, né? Só que eu acho que, pelas respostas que eu olhei, a Lúcia não viu ainda, porque eu que fiz o questionário, então as respostas estão vindo para mim. A gente botou qual a sua percepção, né, sobre os pilares ali no artigo. A nossa pergunta foi meio vaga mesmo, né? Falha nossa, porque as pessoas, alguns colocaram que é possível usar, que elas estão ali, mas ok, essa é a percepção, mas o que a gente queria saber era onde é que vocês estavam enxergando isso ali. Então, se alguém não respondeu ainda, ou eu não sei se dá para alterar, eu não me lembro como é que eu configurei. Dá? É só tu mexer na configuração. Né? Eu acho que dá. Mas qualquer coisa eu mexo, eu vou ver como é que tá. Para enviar outra resposta. Se alguém quiser alterar isso ainda, só para avisar que a ideia era essa, tá? Não entendi, Thaisa, qual era a ideia. Não entendi, pode dizer de novo? Identificar as etapas do processo do pensamento computacional e os pilares que a gente estudou lá na atividade que foi feita no artigo que vocês leram. Onde é que apareceu cada uma das etapas? Porque o que eu estava dizendo é que algumas pessoas só colocaram que dá para ver que aparece, mas a pergunta correta seria onde é que aparece? O que vocês enxergaram das etapas ali, né? Etapa? Bom, então, eu olhando aqui, e aí, então, o que a gente vai fazer? Tá, vocês organizaram a partir do que receberam. O problema que foi dado organizar os 5 números em ordem decrescente. Tá? Sofia, fala. Eu senti uma dificuldade inicial porque eu não sabia o que já era de conhecimento prévio. Eu sabia o que era menor. Eu não sei se eu comecei a pensar muito matematicamente, eu não sei. Porque eu não sabia. Esse é um problema matemático, certo? Se a pessoa sabe o que é maior e menor ou não sabe. Então, eu não sabia se eu precisava definir o ser maior, o ser menor ou não. Ou então, excelente. Eu fiquei muito tempo para sair do... Perfeito. És normal. Vou te dar uma notícia, és normal. É muito diferente se sabe o conceito de maior, menor ou não. E se conhece. Isso é importante. E eu estava dando aula hoje de manhã ainda, e eu fiz eu até vou pegar e editar um videozinho da minha aula de quarta e botar para vocês verem a minha discussão com meus alunos de programação. Aí, uma coisa é achar que sabe, outra é saber do jeito que precisa para cá. Então, a gente acha que sabe, a gente sabe, mas sabe de um jeito que não é o que a gente precisa aqui. Então, e a Adriana trocou num ponto assim fundamental, que é o seguinte: o que é o problema que eu tenho que fazer? Ordenar os 5 números em ordem decrescente. Qual é o pré-requisito para realizar essa tarefa? A pessoa tem que saber o que é uma ordem crescente. Porque se a pessoa não souber o conceito, ela não vai conseguir executar a tarefa. E isso é uma disciplina que nós temos que incutir nos nossos alunos, seja de que matéria for. Quando tu pegas lá da geografia e diz assim, vamos pensar o sistema do corona agora. Você já pensou por que o vírus é mais problemático na cidade de São Paulo do que uma cidade lá no interior do Acre, que tem 2.000 habitantes, entre o poder de espalhar? Por exemplo, uma cidade que tem 2.000 habitantes e uma cidade que tem 20 milhões, onde é que é mais fácil isolar as pessoas?
Hein, pessoal? A densidade populacional, a quantidade de pessoas... Fala? A Thelma queria falar alguma coisa? Quem? Bruno. Bruno. Tá. Eu estava lendo um estudo que foi até feito pelo governo do estado e é mais fácil, teoricamente, isolar 2.000 pessoas. Mas depende da cultura e da estrutura que tu tem. Sim, é como tu disse, teoricamente. Então, se a gente olhar sob o ponto de vista de densidade populacional, né, o desafio é maior. Mas aí tem que ver os outros fatores que intervêm. Então, quando tu vais pensar sobre um problema e construir a solução, aí vem o comentário da Adriana. O que é que eu considero? Por isso, a gente botou um problema mais simples, de domínio de todos, que a gente sabia que vocês sabiam que era uma ordem crescente. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Então, é disso que nós estamos falando, tá? E foram dados 5 números. Então, eu tenho um conjunto, eu estou fazendo uma espécie de estudo de caso. Eu dou 5 números e a gente forneceu os números, né? Então, tem 5 números, tá? Organizar os 5 números em ordem crescente. Aí, eu vou pegar ajuda, Bruno 1, aliás, identificar se reconhece os números. O que tu quer dizer com isso, Bruno? Tu. Peguei o teu. Identificar se reconhece o número. Como podia ter pego de qualquer um outro. Qual é a tua expectativa com isso? Minha expectativa era que tu reconhecesse aquele padrão. Se ele fosse um número natural, se fosse um número, sei lá, composto, sei lá. Uhum. Então, tá. Então, aí eu estou devolvendo para... Tá, eu quero dizer o seguinte, todas as entregas estão ótimas, porque elas cumpriram o que a gente queria nessa fase, que era mobilizar vocês para pensar. Agora, a partir de hoje, eu estou desafiando a Thaís e eu a vocês refinarem os seus algoritmos. Como é que vocês vão refinar e depurar? Então, esse é a primeira pista. Tu viste, Bruno? Eu disse, me explica o que tu quer dizer com identificar. No momento que tu mandas uma instrução para a pessoa e ela tem que te perguntar uma coisa, é sinal que aquele teu passo ficou incompleto. Então, tu já está aí a pista que tu tem que explicar melhor o que é identificar. Eu tenho outro algoritmo assim, olha os números e escolhe o maior. Isso é típica instrução para humanos, né? Identificar os números é instrução para humanos, está corretíssima, Bruno. Aí, quando tu diz assim, olha os números e vê o maior, identifica o maior. Isso é uma instrução para humano, não é uma instrução para uma máquina. Porque uma máquina não é capaz de realizar essa tarefa. E aí reside o grande desafio da programação. Nós, humanos, somos capacidade... Quer ver? Assim, ó, gente, por acaso, alguém tem... O que eu quero saber com isso? Horas. O Carlos imediatamente puxou o relógio. Olha só. Isso aqui, ó, esse gesto aqui, tu vês, cada vez menos as pessoas estão usando relógio, mas isso aqui está no cultural e no subconsciente. Quando eu faço assim, o teu cérebro reconhece que tu queres saber as horas, e a pessoa responde. Isso é típico de humano. O humano processa em paralelo, trabalha com um problema mal definido, incompleto, com contradição, e o nosso maravilhoso cérebro preenche todas as lacunas. Tem até umas coisinhas na internet que põem uns textos, né, que a gente recebe, faltando vogais, substituindo, e o cérebro completa,
para mostrar a riqueza do processamento que o nosso cérebro faz. Ele tem 10 na 41 capacidade de armazenamento. Professora, uma dúvida. Ali tu comentou, isso é um comando para uma pessoa humana, né? Para o humano, né? Mas esse exercício era para pensar assim, não? Era para pensar... Para pensar assim, para ver como é que você se comportava. Para agora, nessa etapa, a gente desafiar diferente. Então, identificar o menor número natural entre os 5. Maravilha! Qual é o menor número natural? Isso é uma instrução, Fernanda, típica para o humano. Como é que a gente identifica que é o menor de 5? Como é que a gente sabe qual é o menor de 5? Deixa eu usar. Eu acho que basta aqui. saber a sequência numérica, basta saber contar. Da memória. Basta é otimismo de sexta-feira. Então, vou botar aqui. Eu acho que se a gente já aprendeu a quantidade, quantificar os números, nós vamos saber qual é o menor. Comparando. Isto, Carlos. Que números tem aqui? 8, 14, 10, 25. 14, 10, 25. E 25. Então, eu tenho aqui 8, 14, 10 e 25. Qual é o menor? Qual é o menor? Podia ser 2, 5. 8. Podia ser 2, 5. Obrigada. Ó, rapidinho. 30 segundos. Quem é o menor? 8. Não gastaram nem 8 segundos, nem 30 segundos. Como é que vocês fizeram? Já está internalizado, nós já temos a relação de ordem estabelecida. Um número com cada um dos outros. Larissa? Comparou o primeiro com cada um dos outros. Tu pegasse o primeiro. E aí vocês vão me dizer. É irritante esse barulhinho, minha caneta está. Ó. 17, 2 e 34. 1, 2 e já. Quem é o menor? 2. Como é que pensaram? Eu, pela observação, eu observo a sequência numérica. Tu observa, mas teu cérebro fez outra coisa e a cola está com o Carlos e a Larissa. Eles foram comparados muito rapidamente. A gente nem percebe que comparou, a gente pensa que só olhou. Então, é isso? A isso mesma é coisa. Que eu estou interessada em saber. Só uma observação. Tá muito pois não. De vez em quando tranca e eu não escuto nada. Mas e isso que a Larissa falou de parece que a gente só observou, mas na verdade o cérebro fez muito rápido, acontece muito, né? Por exemplo, se a gente tem que somar 3 ou 4 números, às vezes a gente olha e soma rápido e acha que somou tudo de uma vez só, mas na verdade a gente está fazendo 2, soma 2, aí o resultado com aquele outro, porque é de 2 em 2, né? Então é a mesma ideia. Qual é o padrão que a professora Thaisa disse agora? Se tu tem uma coleção de números para somar, o teu cérebro olha e dá a resposta. Por exemplo, qual é a soma desses 3 números? 17, 2 e 31. 50. Ficou difícil. Agora ficou um pouquinho mais difícil. 50. Tá. Bom, o problema comparado com o primeiro é mais complexo ou menos complexo? Na verdade, igual, porque as operações são diferentes só.
Sim, mas e por que vocês demoraram mais tempo? Mas somar os números e classificar como maior, como classificar do menor para o maior, botar em ordem crescente, é bem mais difícil somar do que ordenar. Exato. O tempo que vocês demoraram para dar a resposta mediu a complexidade do problema que eu dei para vocês. Tanto que quando a gente está ensinando para as crianças, a gente primeiro ensina quais são os números e depois a gente ensina a somar. Isso, por isso que o Bruno disse, tem que saber identificar os números. Bom, então eu pergunto, Bruno, saber identificar os números na linha da Adriana é pré-requisito ou tem que fazer parte do teu algoritmo? É pré-requisito. Perfeito. Então, aí a gente começa a ver o Canvas aquele funcionando. Tá? A gente joga a primeira ideia e depois limpa para ver o que é necessário, o que é pré-requisito e o que faz parte do problema mesmo. Então, saber o que é um número, entender como é que os números naturais são organizados do menor para o maior, saber que o 8 vem antes do 14, que o 33 vem depois do 8. Então, antes de eu começar a montar a solução para um problema, eu tenho que elencar os pré-requisitos que a pessoa tem que ter para poder fazer. Porque se as pessoas não tiverem o pré-requisito, elas não vão fazer. Então, e isso é tão interessante que quando tu começa a te dar conta disso, quando tu começa a ter essa disciplina, nós, professores, também começamos a ser mais cuidadosos com os nossos enunciados. Nós começamos a ficar mais cuidadosos com a nossa aula. Nós começamos, né, Fernanda e a Clarice estão fazendo assim, aí tu começa a ver se tu não está pedindo alguma coisa que o aluno não tem. Então, antes da gente cobrar, nós temos que ter certeza que a pessoa tem o pré-requisito. Por exemplo, quando tu chegas com um aluno numa determinada série, né, Felipe, e ele teoricamente já sabe aquele conceito, e tu aposta que o aluno sabe o conceito, e larga o problema, o aluno não fez, tu tem uma situação difícil. Ele não resolveu o problema porque ele não tem pré-requisito ou porque ele não entendeu o novo conceito. Então, vocês veem como essa disciplina de pensar também ajuda o próprio professor a se organizar para montar a coisa. Então, limpando, para o que vai ter a tarefa, né? Então, vocês têm que pensar qual é o pré-requisito. E notem que a gente não falou nada, nós deixamos vocês propositalmente pensarem o que queriam, porque isso faz parte do processo de entender o que é o algoritmo e a depuração e organização do pensamento computacional. Então, verbos como identificar, separar, observar, olhar, pegar, arrumar, organizar, dar uma olhada, ver isso e tal, são verbos que são muito complicados de botar num algoritmo, porque eles são verbos que sintetizam um conjunto de ação. Separar os números... Bom, então a pergunta é, como é que eu separo? Como é que eu identifico? Organiza os números de maneira... Tá? Então, o algoritmo, pessoal, é para explicar isso. Como é que eu organizo? Como é que eu separo? Como é que eu seleciono? Então, isso é um exercício que a gente faz e eu digo, vocês são normais, porque vocês estão rindo, é que vocês estão acostumados a trabalhar para conversar, né, Bruno Oliveira, de humano para humano. Graças a Deus é um professor, um humano conversando com outros. Então, a gente não se dá conta
que os alunos também preenchem as próprias lacunas que a gente deixa por experiência pregressa. Então, como é difícil fazer uma prova? Vocês não acham difícil fazer prova? Eu acho desafiador. Eu acho a pior parte da profissão professor construir uma prova. É a avaliação. Daí tu para, aí tu olha, tu seleciona os exercícios, daí tu para, tá, mas será que tá num nível que tá bom? Nível. Não, acho que tá muito grande, não, tá muito extensa, não, tá muito fácil, tá muito difícil. Eu odeio fazer essa parte. E não é nem só prova, né? É avaliação como avaliação como todo. É tipo de avaliação. É difícil avaliar uma pessoa. Tô sendo justa, né? Tô sendo justa. Tô sendo justa. Favorecendo alguns e não os outros, enfim, isso eu acho muito complicado. Bom, vocês imaginam, nesse tempo de emergência e virtualidade que nós estamos vivendo, além da emergência, né, Thaisa, de migrar para o virtual, nós agora ficamos, acho que umas 3 semanas discutindo como é que nós vamos fazer a avaliação esse semestre. Um sistema presencial todinho centrado em prova, testezinho presencial, olhando nos alunos, dando uma de xerife para ver se não colam. A minha escola optou por não fazer nenhuma avaliação por enquanto, porque a gente como escola de educação básica, mesmo sendo de uma rede grande, né? A gente não teria estrutura para fazer avaliações online. Então, por enquanto, foi dito para os alunos que a gente está avaliando a presença deles nas aulas, a entrega das atividades, mas em questões de nota, né? Isso ainda não vai acontecer. Prova e tudo mais ainda não vai. Agora, aí a gente falou, um aluno perguntou, e se for até o final do ano assim? Aí ele bem assim, bom, daí eu espero a gente ter tempo de fazer isso. A coordenação, né? Mas que coisa maravilhosa essa oportunidade. Está todo mundo se reinventando. E eu noto, semana após semana, que a gente está indo para o platô de uma nova normalidade. Eu noto pelos meus alunos de graduação que a cada semana, primeiro, eu tenho mais quórum, mais entrega, e eles agora estão falando. É uma coisa muito boa, né? Que eles estão falando. Então, estão falando. Então, está indo tal. E a qualidade da informação que o professor passa nesse momento é fundamental. E aí, então, a gente está fazendo exercício. Mas foi uma beleza. Quando eu disse para eles que nós íamos só fazer, que a universidade decidiu fazer uma prova em final de semestre presencial, e nós trabalhamos com atividades, e essas atividades eram importantes fazer, tal, distensionou. Eu nunca tive tanta entrega num primeiro exercício. Eu tenho 31 alunos nessa turminha de laboratório, porque não cabe mais, né? Que é minha turminha, que eu faço laboratório em vários sentidos. E eu estou com 2/3 dos alunos no síncrono, outros me avisaram que não gostam de ir, ver depois. E como mesmo disse um aluno, outros resolveram vagabundear, tirar férias e não vão fazer a disciplina. E eu estava olhando assim, e disse, pô, mas eu tenho 19, 20 em aula mais ou menos, né? Olhei 27 entregas. Aí eu disse, mas isso é um milagre. Eu não tinha essa taxa de entrega no outro semestre. E aí eles preocupados em fazer, então a gente vai assim trabalhando na famosa avaliação contínua e incremental. Eu acho que uma coisa importante também é a transparência do professor com o seu aluno, né? Porque eles estão ansiosos, eu vejo pelo menos na educação básica, né? Ensino médio, eles estão muito ansiosos com como vai ser, o que eu tenho que fazer, e aí a minha disciplina eu estou usando o Google Meet, que foi o que a escola mandou usar, né? E o Google Classroom, então a gente eu dou a aula e mostro para eles, aqui tá a atividade. Aí eu entrego para eles de volta e eles já me respondem, tipo, rapidamente. Na primeira semana, eles nem olhavam. Agora é rápido, assim. Bate e volta. Bate e volta. E isso é muito legal. E eu também não tinha isso em sala de aula. Em sala de aula, tu fala, vamos fazer um tema.
No outro dia fizeram o tema. Ninguém fez tema. Aí agora eles fazem, né? Aí eles até falaram, senhora, a gente em casa, trancado? Eles falaram assim, a senhora pode até botar mais, porque a gente não tem nada o que fazer mesmo. Tu vê que bacana, né? Quanto que tu vivesse para ver uma coisa dessa. O aluno pedindo tema. Então, agora vocês já entenderam aqui o que vocês têm que fazer. Por exemplo, identificar, separar, observar, olhar é muito macro, é muito abrangente. Então, vocês vão ter que explicar como é que eu separo, como é que eu observo, como é que eu identifico. E aí, agora vocês vão olhar para os seus algoritmos, mas antes de vocês olharem seus algoritmos, vocês vão compartilhar. Espera aí que tem um chatzinho aqui. O que tem aqui nesse chat? É o que ela vai falar agora, Fernanda. É isso que eu vou falar agora, tá? Então, o que acontece? Vocês fizeram nessa primeira leva e a atividade vai ser o seguinte. Nessas alturas, a cabeça de vocês já está assim, mas então vou ter que mexer isso no meu, vou ter que mexer isso no meu, vou ter que mexer isso no meu. Então, eu peguei, e agradeço a gentileza do Bruno de me deixar começar o algoritmo dele, porque todos estão semelhantes, tá? Tem ações macro, tá? Então, o que vocês vão fazer de atividade que a gente colou? Nós fizemos... Thaisa, tu compartilha aí a sala para a gente mostrar? Eu vou tentar. Tá, vou ver se porque eu acho que eu não tenho poder para compartilhar aqui. Eu acho que tu até tem. Todos nós podemos compartilhar a tela, só não pode compartilhar mais de um ao mesmo tempo. Então que a minha internet está assim, então eu vou compartilhar aqui. Tá, por favor. Tá. Deu? Estou compartilhando? Sim. Tá. Tá. Então, olha como a gente fez aqui, tá? Deixa eu ver se... Até aqui, ó. Já está prontinho. Então, o que nós fizemos? Temos o questionário aqui, e aí a gente botou uma lição de casa, tá? Atividade pós-encontro 17 de abril. Olha o que a gente fez. A gente pegou e montou uma tabelinha assim. Aqui eu vou pegar o Adelmo, que é o primeiro aqui, tá, Adelmo? Porque é o primeiro por ordem alfabética aqui. Certo. Então, o Adelmo, tá aqui o e-mail do Adelmo, vai mandar o seu algoritmo para o William, tá? O William vai mandar para a Adriana Hartmann. A Fernanda vai mandar para o Bruno Silva. O Carlos vai mandar para o Felizardo vai mandar para o Carlos. A Camila vai mandar para a Fernanda Garcia já vai para o Bruno. A Jéssica vai para o Bruno César. Então, vocês vão pegar o seu algoritmo do jeito que está e mandar para esses colegas. Não precisa ter vergonha, porque todos vão ter problema. Não precisa ter vergonha, porque todo mundo tem que refinar seu algoritmo. A gente já olhou e é de propósito, a gente sabia. Então, enviar seu algoritmo por e-mail para o colega conforme essa distribuição, e aí ficou bom que agora todo mundo sabe o e-mail de todo mundo. Origem é quem deve mandar o algoritmo, destino é quem vai receber. Aí, quem recebeu o fazer. Verifique se você consegue fazer exatamente conforme a construção recebida. Se o verbo tá, Carlos, e aí qualquer dificuldade que tu tenhas, esses verbos eu acho que não são tão difíceis de botar no espanhol, qualquer dificuldade que tu tenhas, né? Tu tem bônus, né, nesse jogo, por causa que tu tem direito, tá, Carlos? Se fosse um game, Carlos, tu tem direito a 10 bônus, tá? Para gastar, tá? Por causa do desafio da língua, né? Então, caso você tenha que interpretar, pensar muito,
ou usar alguma heurística própria. O que é uma heurística própria? Uma informação que você inferiu a partir do seu conhecimento prévio, significa que o algoritmo precisa de revisão. Ou seja, se para executar a tarefa eu dei aquela vacilada, vacilar, Carlos, quer dizer titubear, quer dizer dar uma pensadinha antes de realizar. O Carlos está aumentando seu vocabulário, né, Carlos, que é uma beleza. Qualquer coisa, Carlos, tu sinta-se à vontade para dizer assim, que palavra é essa, tá? Então, após receber, então, claro, agora eu já muni vocês de informação, como é que eu quero, eu e a Thaisa, que vocês sejam críticos ao algoritmo do colega. Agora vocês vão olhar o algoritmo a partir da discussão que nós estamos fazendo agora. Tá? Lembrando que eu não posso ter verbos muito abrangentes que deem margem a usuário ter que ter pré-requisito. A tarefa tem que ser, por exemplo, verifique qual número é o maior. Como é que eu verifico qual é o maior de 5 números? Larissa deu a dica, né, Larissa? Como é que eu verifico quem é o maior dos 5 números? O que eu tenho que fazer? Comparar. Comparar. Então, eu pego, no caso aqui, 17, 2 e 31. O que eu faço? Pego o primeiro, 17. 17 é maior que 2? É. Ok. Se eu quero o maior, né? Então, eu comparo o primeiro com o segundo. Ok, deu verdadeiro. O que eu tenho que fazer a seguir? Comparar quem com quem? O 2 com 31. Se eu tenho certeza que o 17 é maior que o 2, qual é uma alternativa? Esse aqui é maior que esse. O que eu tenho que fazer? Compara o 17 com 31. Isso. 17 é maior que 31? Não. O que significa? Quem é o maior dos três? 31. O 31. Porque tu já descartou o 2 como o 17 é maior do que ele. Perfeito. Então, qual é o algoritmo aqui? Se o primeiro for maior que o segundo, então compara o primeiro com o terceiro. O segundo com o terceiro, não? Pode ser também. Mas se eu tenho certeza, tu mesmo me dissesse que esses dois aqui... Então, se o 17 é maior do que o 2... É o primeiro... Tá? Ela quis dizer, Bruno, o primeiro da fila, não o primeiro... Primeiro da fila. Maior ou menor. Ah, tá. O primeiro é o 17 ali. Primeiro 17 aqui. Então, e vocês vão notar que tem mais de uma maneira de construir isso, mas esse é o caminho que eu quero que vocês façam. Então, para resolver esse problema, primeiro, qual é o padrão? O padrão é criar um conjunto de testes que permita que eu descubra o maior de uma coleção. Então, primeiro eu aplico para 3, depois eu aplico para 2. Se eu tiver 5 números, primeiro eu descubro quem é o maior de 5. No nosso caso, tem que colocar em ordem crescente, né? Então, tem que descobrir os menores. Isso. Aí perguntam quem é o menor, né? E aí... O primeiro comparar com o segundo, se for menor, eu já guardo ele. Isso. Então, eu vou pegar agora e vou para cá comparar. Olha só, eu tenho 5 números, tá? Para comparar. Então, o meu algoritmo, assim, eu comparo esse com esse aqui, esse com esse aqui, esse com esse aqui
e esse com esse aqui. O meu negócio é descobrir qual é o menor número, certo? Então, eu tenho que comparar esse com todos os outros, fazendo o teste perguntando: o número X é menor que o número Y? Esse é o teste que eu tenho que fazer básico. Então, eu pego um e comparo com todos os demais. Depois que eu fizer a comparação, eu tenho quem é o menor. Aí, depois, menor do 5. Ainda não, né, Lúcia, eu acho. Não. Tu sabe apenas quem é o menor dos 5. Aí, depois, tu vai pegar e Não, vai... mas tu ainda não sabe qual é o menor dos 5. Porque tu tá vendo se o primeiro é menor que o segundo, se o primeiro é menor que o terceiro, se o primeiro... Pode ser, isso. né? É isso que ela tá... Aí, então, tu tem um padrão aqui. A minha dúvida é, se eu estiver escrevendo isso no algoritmo, eu vou ter que fazer passo por passo? Vai ter muitos passos Estou! Porque quando eu coloquei... Eu fui... Omelete, Bruno, lembra? É porque eu fui olhar o meu aqui e eu botei, identifique o menor número. Então, eu teria que fazer... A minha pergunta para ti é... Como identificar? Então, eu teria que falar compare... compare tais números. Ah, entendi, tá bom. Tá. E agora, para vocês não sofrerem muito... Entre cada comparação tem uma ação. Vou comparar o primeiro com o segundo e daí decorre uma ação. Depois disso, Larissa. Então, agora eu vou dar uma cola para ajudar. Olha o que eu sugiro que vocês façam, tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês que vai ajudar muito a simplificar esse algoritmo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão imaginar que cada númerozinho desse vai ser guardado numa caixinha. São 5, né? Eu vou sugerir para vocês, nós queremos transformar isso aí numa instrução passível de ser executada por uma máquina simples, como o computador que trabalha em cima de adição, subtração, divisão, multiplicação. Entendendo a multiplicação como uma soma sucessiva. Então, eu vou dar a seguinte tarefa para vocês. Imagine que tem 5 caixinhas. E em cada caixinha, vocês vão botar um número. 8, por exemplo, 11, 72, 0, 14. Tá? Então, isso vai ajudar vocês a organizarem o seu pensamento. Aí, a gente vai lembrar que o pensamento computacional, ele se apoia na maneira com que o computador se organiza. Então, o processamento, eu vou entrar com dados e vou devolver informação processada. Então, o algoritmo da gente entra aqui. O algoritmo é o coração do processo. Então, veja que tanto Thaisa como eu não falamos nada, deixamos vocês soltos para vocês jogarem suas ideias. E aí a gente está fazendo esse exercício que sempre gostamos de fazer, que é deixar você solto e aí vocês começarem a se dar conta desses verbos abrangentes, dessas ações abrangentes. Então, nós vamos combinar quais são os pré-requisitos. A pessoa tem que saber o que é um número. Que mais? Qual é o pré-requisito, pessoal? Conhecer a sequência em que eles se organizam? Isso. Saber ordenar, né? Saber ordenar. Tá. Bom,
Então, a pessoa sabe o que é ordem crescente e sabe o que é ordem decrescente. Então, isso que está em azul claro é pré-requisito. Tá. Mais algum pré-requisito? Então, tem que saber o que é número, tem que saber ordenar em ordem crescente, tem que saber o conceito. Comparar, não. Conceito. Né? Tem que saber o conceito. Tá? E aí, então, claro, o conceito de menor e de maior tem que ter, né? Sim, que é o que o Bruno falou em comparar, pelo menos 2 a 2, né? Sim, comparar os números 2 a 2, né? Tá. Ó, agora tá ficando melhor, né? Por quê? Porque nós estamos estabelecendo as pré-condições para alguém usar o nosso algoritmo. Isso sempre existe. E é o que eu falei há minutos atrás. Se a gente não verificar as pré-condições, não tem como a pessoa executar o que a gente espera. Então, alinhamos. Agora, todo mundo já começou a ver a versão 2.0 do seu algoritmo, correto? Agora, vocês já se deram conta do que precisa refinar no seu algoritmo, tá? Bom, aí agora, para ajudar, nós vamos, então, dar esta ferramenta para vocês. Imaginem que cada númerozinho que vai ser lido em formato, ou que vocês vão dar para a pessoa, vai ser armazenado numa caixinha, tá? E essa caixinha vocês vão chamar de A, B, C, D, E, ou caixinha 1, caixa 1, caixa 2, mas vamos simplificar. Bom, agora sim, vocês têm isso aqui. Então, nós temos 5 caixinhas e vocês vão agora, antes de passar para os colegas, vocês vão reorganizar o seu algoritmo usando isso aqui. Todo mundo já sabe o que é número. Quem vai usar o algoritmo de vocês já sabe comparar, já sabe o que é menor, maior, entende, está presente o conceito de ordem crescente. E, para facilitar, vocês vão organizar e guardar dentro dessas caixinhas os números, tá bom? Os números vão para cá. Agora, usando isso, agora vocês vão montar o algoritmo de vocês. Então, qual é o padrão aqui? O problema está decomposto, correto? Já vimos as pré-condições, certo, Bruno? E sim, o problema está decomposto. O problema está decomposto aqui, ó. Existem 5 números e, como estratégia, nós vamos, para facilitar o entendimento, nós vamos imaginar isso aqui, 5 caixinhas, cada caixinha com um número diferente, tá? Como é que a gente faz para colocar em ordem crescente? Qual é o padrão? O que eu tenho que fazer para colocar em ordem crescente? Comparar. 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 Comparar para quê? Para poder botar dentro das caixinhas. Antes. Para saber em qual caixinha, na verdade, vai colocar. É o padrão da ordenação. Saber qual é o menor. Saber maior ou menor, né? Tá. Então, o padrão que tem aqui é qual é o segredo? Acabam de dizer, vamos lá. Qual é o segredo? É identificar o menor. Esse é o padrão, né? O meu desafio, né, Larissa, é identificar quem é o menor. Como é que eu faço isso? Como é que eu identifico quem é o menor? O que eu tenho que fazer? Escolher um número e comparar ele
Isso. Um outro de cada vez. Perfeito. Eu tenho que comparar. Aquele negocinho. Pego um número, comparo com outro, comparo com outro, comparo com outro, comparo, né? Vou fazendo a comparação. Para comparar um número com outro, eu uso o quê? Conceito de maior ou menor, né? Tá. Mas isso eu já tenho esse pré-requisito, eu já sei. Como é que eu descubro que um número é menor que o outro? O que eu tenho que fazer? A comparação. Como é que eu comparo? Que recurso eu uso para comparar? Colocando um do lado do outro? Sim. Como é que eu coloco um do lado do outro? Para uma... Pega um, bota do lado. Assim. Assim. E como é que eu faço assim? Porque você tem uma série ordenada. O sea, não, tu não tem a série ordenada, Carlos. Não, tu vai ordenar. Sabe, mas se você tem o conceito, o pré-requisito de maior ou menor, já tem incorporada uma como série. Como é que tu incorporasse? Como é que tu faz? Então, eu vou dar uma ajudinha. Se eu pegar 114 e 78, como é que eu sei quem é o menor? 78 porque tem só 2 algarismos e 114 tem 3. Nossa, que sofisticado. Tá certo? É que eu sou professora de matemática. Eu ia dizer, coisa de professora de matemática. Baixa o nível de complexidade disso aí. Pode Venha ver para o mundo real. Por quantos dígitos é formado? Mas é que matematicamente eu faço a diferença. Se a diferença... É cada vez pior. Eu ia levar 5 minutos para tentar achar o maior e o menor aí. Ou você pega qual é mais perto de zero, ou mais, como é, longe. Já me disseram que as pessoas sabem o conceito de maior e menor. Se 78 é menor que 114, então... Certo? Sim, mas daí tem que usar a proposição. É um teste. Vocês já sabem. Agora eu vou contar um segredo para vocês que eu digo para os meus alunos. É tão óbvio que a gente não enxerga. Porque está introjetado, como o Carlos disse. Então, para comparar, eu vou fazer um teste. Então, é isso que a gente faz na cabeça. Se 78 é menor que 114, então 78 é o menor. Eu tenho algumas dúvidas, Olha tu só. tem 10 minutos, porque daí vai fechar essa sala e vai entrar minha outra. Tá. Então, outra dica aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho que descobrir qual é o menor de todos. Tá? Então, eu vou comparando, né? Eu comparo esse carinha daqui com esse. E aí, a gente pode criar um outro recurso bem legalzinho, que criar uma caixinha auxiliar aqui. Não dá para descartar o menor ou o maior número e poder comparar ele, dependendo do que a gente quer fazer? Pode. Mas daí o segredo é o seguinte, tu tem que guardar os resultados parciais para não perder. Então, se tu comparar A com B, se o B for, por exemplo, 78, imagina que aqui está 78 e aqui está 114. Se o A é menor que o B, tu guarda ele aqui. Certo? Começou o processo assim. E agora, como é que tu segue fazendo isso? Agora comparar com C. Comparar com C. Quem? Quem o quê? O maior? A com C, ela falou. Quem tá na caixinha separada lá. Isso. Então, baseado nas caixinhas,
e a possibilidade de criar caixinhas auxiliares quantas vocês quiserem, eu quero que vocês revisitem os algoritmos de vocês, simplificando os algoritmos. Então, na realidade, lembrando, a pessoa Lúcia, que vai... Pois não. Olha só, naquele que tu mostrou primeiro ali, no arquivo, estava escrito que era para a gente enviar assim como estava o algoritmo. Isso, era para enviar. Era o que eu ia dizer. Sim, tá. Então, tu vai fazer o seguinte, tá? Tu pega, manda o teu algoritmo do jeito que tá, mas já fica pensando como é que tu vai fazer a versão 2.0. Aí a minha outra pergunta é assim, se a gente vai mandar assim como tá, não é mais fácil cada um entrar no algoritmo que tem que revisar ali no próprio fórum e responder, ao invés de mandar por e-mail? Pode, mas acontece que eu acho que nem todo... Mas eu gostaria, porque o que acontece? Eu gostaria que vocês fizessem em pares. Tá bom, se vocês quiserem usar o fórum, para quem já postou o algoritmo, pode pegar pelo fórum e fazer a discussão por e-mail para não poluir muito o fórum. Exato, a ideia da gente é não poluir. E o entendi. seguinte, a gente está interessado que vocês se deem conta, a gente não quer saber a discussão. Entende, Larissa? Nós não queremos ser invasivas para saber quanto. Eu só quero o relatório final, a gente só quer assim, ó. Quantas interações tiveram que fazer até vocês concordarem que estava bom. E vai ser legal, porque tu vai estar discutindo o algoritmo de um colega sendo crítico para ele e tem outro colega discutindo o teu. E aí, o que acontece? Então, já fica para... Então, vejam bem, assim, ó, a pessoa já sabe o que é maior ou menor, a pessoa já sabe o que é a ordem crescente, a pessoa tem o conceito de número, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse algoritmo original, tá? E vão criticar, tá? À luz dessas informações que nós já estamos dando, tá? Aí vocês têm que criar novas versões e agora com ações bem diretas. Então, o que significa, pessoal? Não pode usar nada abrangente. Por isso, a ideia das caixinhas para ajudar a organizar. Então, como você já tem informação das caixinhas, vocês já vão olhar o algoritmo do colega pensando e indicando para ele, ó, aqui está muito amplo, aqui tu tem que fazer, e tu já envia a tua sugestão para o colega, como é que tu acha que o algoritmo dele pode melhorar. E a ideia, isso aí, pela nossa experiência, vai dar um vai e vem de versões. Então, nós queremos saber quantas versões vocês tiveram que construir, tá? Como críticos e como recebedores de crítica, até vocês ficarem satisfeitos. O que é ficar satisfeito? É a pessoa... Aí, depois que vocês estabilizarem o algoritmo, depois nós vamos mandar todos os algoritmos para todo mundo, aí todo mundo vai criticar todos os 11 algoritmos criados. E vocês vão ver que os algoritmos vão convergir. Tá, uma observação, ó. Então, assim, só para deixar o procedimento bem claro, que eu não sei se ficou. Quem já postou no fórum, se vocês identificarem que o colega postou no fórum, pode pegar de lá ou pode pedir por e-mail, não tem problema. Aí a discussão é por e-mail. Depois que chegarem a um consenso, cada um vai pegar o seu de novo, mas aí é o seu, não é o do colega. É o seu de novo para postar no modelo Canvas ali que a gente colocou. Tá escrito no PDF que é num fórum, só que não é um fórum que tem ali, é uma sala de entrega onde tem o arquivo do modelo, tá? No arquivo do modelo, tem inclusive um exemplo resolvido, que é aquele exemplo do lixo. Aquilo ali não faz parte do trabalho, é só para vocês verem um exemplo para vocês se guiarem. Tá. Eu acho que até melhor, a gente botou tarefa, né, Thaís? Mas talvez fosse melhor botar fórum, porque fórum todo mundo pode olhar o dos outros.
Tá, eu posso trocar. A minha zona. única dúvida com o fórum é porque esses dias eu fiz uma tarefa numa turma, assim, via fórum também, porque eu queria que eles olhassem, e o fórum ficou louco e começou a não aceitar os anexos, começou a dizer que era muito grande. Então, eu vou colocar o fórum, mas aí se der problema, vocês avisem. É só nos avisarem, porque aí a gente arruma. Vocês entenderam o desafio? De repente, deixa os dois, e aí, se der problema no fórum, a gente posta na sala. Sugestão ótima, Bruna. Tá, vou deixar os dois. Só uma, que bom. Não, é que no meu caso, eu fiz o algoritmo pensando que a pessoa não soubesse o que era maior, o que era menor, enfim, eu tentei desenvolver em cima disso. Deus meu, deve ter ficado enorme. Pois é, mas para consertar isso agora, eu já sei que isso não vai funcionar, então, porque agora eu já tenho esse pré-requisito. Não existe a possibilidade de eu fazer um outro algoritmo do que tentar consertar aquele ali? Tá, se tu... Negocia com o teu parceiro. Negocia com o teu parceiro. A Thaisa disse tudo. A minha impressão é que ficar remendando aquilo ali não vai dar certo. Então, é melhor estar fora e começar de novo. Então, seja diplomata, já entrega o velho, a nova versão junto na web. Esse primeiro aqui eu achei horrível. Já estou te mandando aqui, mas daí tu vê como eu melhorei. O objetivo da tarefa... Na verdade, eu não tinha entendido exatamente. Foi por isso, então. Não tem problema. Mas essa parte foi proposital. Foi proposital. A ideia que a gente quer mostrar para vocês é que não é simples fazer uma tarefa que tu, como humano, já faz sem pensar. Então, bem-vindos, queridos, à programação. Passar do meio denso para o menos denso. Então, aí vocês entendem, vocês vão começar, ao longo dessa disciplina, a entender como é que funciona a programação. E aí, nos minutos finais, que tem 4, eu vou ser bem rápida aqui, porque vocês têm uma outra coisinha que nós vamos nos divertir muito semana que vem, que é o seguinte, pessoal. Agora é tanta da barrinha. Tem uma tarefa bem legal ali, que aí nós vamos terminar de cair as fichas. Tá? Deixa eu botar aqui, que vocês vão gostar muito disso aqui. Onde é que ele está? Então, tá aqui. Onde é que está? É tanta coisa nesse negócio que eu não me acho aqui. Então, bloco. Agora ele vai mapear. Vamos ver se ele pega agora. Bloco. Quando trava, né, Thaís? É uma maravilha, né? Sim. Então, tá. Bem-vindo a... Ah, tá aqui. Apareceu. Ó, pessoal, isso aqui tem a tarefa, isso aqui é muito divertido. Tem todo um roteiro, videozinho, tudo pronto ali. Isso aqui é um negócio muito legal que nós vamos percorrer para isso aí ficar tudo claro. Então, esse aqui é um joguinho muito legal que tem. E tu tens que pegar, ó, tu pega aqui, por exemplo, a abelha, encaixa a abelha aqui. Quantas patas tem a abelha? Alguém sabe? 6. Olha, tá? E o que é característica da abelha? A abelha tem ferrão. O que mais que a abelha tem? Aí tu escolhe aqui mel. E aí tu vai montando. Esse é um exemplo de programinha que tu pode construir para os teus alunos, e aí tu checa as respostas e ele vai dando. Então, a gente fez uma organização toda, então tem uma série de joguinhos e a gente está convidando vocês a fazer o primeiro e o segundo. E no segundo é muito legal, porque então, aqui, ó, tu pegas, tu tem esses bloquinhos, e essa área aqui, o bichinho, tem um vídeo todo explicando. Tu executa aqui,
Então, quando tu usa esse bloquinho avançar, ó, ele anda até esse ponto. Aí, se tu grudar outro bloquinho aqui, ele anda tudo. Então, vocês vão se divertir programando esse bichinho, tá? Para executar as tarefas. Então, ele é um exemplo de algoritmo para execução. Então, olhando isso aí e mais a tarefa que a gente desafiou, a nossa ideia é que vocês entendam, ao final, pelo menos a noção inicial, da complexidade e, ao mesmo tempo, a dificuldade de fazer um algoritmo e programar uma sequência de ações, porque a gente precisa ser muito detalhista e ter um baixo nível. A precisão tem que ser a granularidade muito baixa. Tu não está ensinando um humano, tu está ensinando uma máquina muito limitada. E esse desafio de programar uma máquina muito limitada faz com que a gente crie uma disciplina de pensar fantástica que nos ajuda em várias coisas. Então, é assim, é angustiante e difícil no início mesmo. Bem-vindas à programação. Tá? Então, a Thaís está me olhando? Tá, não, eu só ia dizer o seguinte, isso aí, na verdade, é uma tarefa que a gente vai discutir na semana que vem ainda. Na semana que vem. A gente só está dando spoiler. Se tiverem tempo de dar uma olhada, ótimo, né? Mas preocupem-se com o algoritmo, porque eu acho que isso vai demorar bastante, vai demandar bastante tempo de idas e vindas, né? E semana que vem nós já está dando spoiler do que a gente pretende fazer semana que vem. Aí, claro, a gente gosta de disponibilizar, mas também é sem estresse. Nós estávamos conversando um pouco antes da aula. Se no próximo encontro a gente usar todo o encontro para discutir os algoritmos, essa tarefa, isso automaticamente fica para depois, que nós temos muito tempo, não precisamos nos estressar. E aproveitar, bom feriado, né? Ah, é verdade. Eu só tenho 32 trabalhos para corrigir, a Thaisa também. Eu tenho uns 90. 90. Mas tudo bem, vamos sobreviver. Vamos lá. Bom, um abraço, pessoal. Bom final de semana. E lembrando que segunda e terça não tem aula. Isso. Então, não tem aula em Zoom, com nada. Aproveitem, descansem, coloquem as coisas em dia, que é bem-vindo um feriado para quem tem coisa para fazer, né? Eu só tenho essa aula. Ah, que maravilha! Aqui, né? No mestrado, mas fora todo o resto. Na escola tem aula normal segunda. Então tu vai te divertir e vocês vão começar a ter muitas ideias para fazer com seus alunos. É bem legal. Eu também tenho aula na escola segunda. Poxa vida. É? Então, tá, né? Depois eu vou colocar, então, a gravação, tá? Eu só vou demorar um pouco, porque eu tenho outra aula agora. Então, mais tarde, quando eu conseguir colocar no YouTube, eu ponho ali para vocês. É porque a gente agora virou youtuber. Um canal, nós estamos muito chique. Tudo que é professor agora virou chique. Viram o Doodle de homenagem? A gente até botou na mensagem do Google hoje, nos homenageando, que viramos youtuber todos, né? Muito lindo esse teu quadro aí, a Tati, Clarissa. Ficou muito bom, deve estar usando muito. Clarissa, tu diz? Não, eu ia dizer que eu tô com inveja do quadro dela mesmo. Eu tive que comprar, né? Fazer o quê? Mas estou usando muito. Então, Bruno, tu viste? Oliveira, viste? Eu usei, viu que legal que é a nossa mesinha? Como ajuda, né? Eu no início também estava com quadro aqui, ó. Primeira aula eu era 2 na sala. Eu falava com eles e a outra era o celular apontando para o quadro. Sim, funcionou e tu viu bem. Que o whiteboard esse, né? Ajuda um montão. Gente. Tá, tchau. Eu vou encerrar aqui, daí vocês vão cair, tá? Porque eu tenho que entrar na outra. Vou expulsar todo mundo. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.